Olá pessoal, eu sou a Patrícia, terapeuta tântrica do Conexão do Tantra, e hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho diferente. Já há alguns meses eu tenho incentivado as clientes que têm passado comigo a fazerem um relato de como elas se sentiram e talvez escreverem um pouquinho além, para que mulheres que estejam ainda inseguras nos seus processos de massagem tântrica, que não entendam direito como isso funciona, se sentissem mais seguras para fazer esse processo, para dar esse passo. E hoje a gente começa contando a história da Márcia. A Márcia, ela já passou comigo 3 vezes. Nessa última vez foi também bastante profundo. Ela me permitiu que eu falasse o nome, que eu contasse a história dela. Então, se você já fez sessão no Conexão do Tantra comigo ou com outra terapeuta ou outro terapeuta e queira também dividir a sua história com a gente, manda para o nosso WhatsApp a sua história e a gente vai ler aqui para que as pessoas também conheçam um pouco mais, que a gente consiga difundir a massagem tântrica, a gente consiga espalhar essas experiências para animar outras pessoas a também fazerem a massagem. Se a sua história for escolhida, você ganha uma sessão totalmente de graça no Conexão do Tantra. Então a Márcia ela já pode agendar a sessão dela que ela ganhou. Então hoje eu vou falar o relato da Márcia. Oi Patrícia, queria dar o meu relato, me senti incentivada por você na nossa última sessão e queria que outras mulheres também se sentissem seguras. Tenho 39 anos, sou empresária, solteira e quero muito ser mãe. A minha vida sexual sempre me deixou com muita vergonha. Fui criada apenas pela minha mãe. Quando eu tinha 2 anos, o meu pai contou que tinha outra família e sumiu. Nunca mais soubemos notícias dele. Minha mãe só me falava isso. Não sei ao certo como aconteceu. Foi algo que sempre magoou muito a ela, por isso eu preferia nem perguntar. Mas de fato isso gerou em minha mãe traumas pesados em relação aos homens, que de algum jeito passou para mim. Os homens que me relacionava sempre me trouxeram problemas, relações ruins em vários aspectos. Isso a gente acontece bastante. Quando a gente tem esse nosso lado do feminino ou do masculino de alguma forma machucado, a gente tende a trazer situações para a nossa vida a curar. E essas situações para curar sempre levam, às vezes, para essas relações ruins, para a gente ser colocada em prova mesmo. Perdi minha virgindade com 18 anos e cheia de medo. Já namorava há 2 anos, meu namorado na época tinha 25. Lembro de sentir dor e culpa, muita culpa. Parecia que estava traindo a minha mãe, que sempre dizia para eu casar virgem. Este é um relato e são pontos muito levantados nas sessões. Então a gente vem às vezes de gerações em que o sexo era muito tabu e que os pais colocavam na gente essa questão de se preservar para o casamento. Se você fizesse sexo antes do casamento, você estava de alguma forma mesmo traindo a confiança dos seus pais. Isso traz reflexos para a gente na vida adulta também. Esse padrão de culpa é muito comum em mulheres que têm dificuldade de sentir prazer, que têm dificuldade de chegar ao orgasmo. Vamos lá. Minha vida sexual sempre foi para eu satisfazer o homem. Nunca pensava em mim. Aos poucos fui percebendo que aquilo não devia estar certo. Tantas mulheres relatavam orgasmos e eu não sabia se realmente eu tinha sentido. Lembro que na conversa inicial você disse, se você tem dúvidas, provavelmente nunca teve. É verdade, às vezes as mulheres elas confundem muito o sentir prazer com ter orgasmo. E é muito comum, inclusive no processo de massagem tântrica, a mulher ter realmente um orgasmo pela primeira vez. E até então ela não tinha nem percepção do que era o orgasmo. Isso é bem comum. Então se você tem dúvida, é provavelmente que você nunca teve. E realmente foi isso. Eu nunca havia sentido de fato orgasmo. Eu ainda confundia bastante com prazer. Minha amiga havia passado com você e me indicou. Boa parte das clientes que eu atendo e dos casais, eles vêm também por indicação. É muito bacana isso, porque é sinal que você faz um trabalho legal, faz um trabalho profundo que transformou a vida daquela pessoa e que ela se sentiu à vontade de te indicar. Eu costumo dizer para minha equipe,
realmente você vai saber se você acertou com aquela pessoa, se ela volta, se ela indica. Porque se ela não volta ou se ela nunca te indicou, é provável que você tenha errado em algum aspecto. E a gente sempre procura trazer essa reflexão para a gente perceber se realmente os clientes estão gostando. Vou ser sincera, no início achei loucura e pensei que com esse dinheiro eu poderia fazer outra coisa. Mas ao mesmo tempo eu queria me dar uma chance e saber o que tinha tanto nessa massagem tântrica. Pois é, gente, as pessoas às vezes, elas confundem muito no que elas priorizam o dinheiro. E às vezes, principalmente as mulheres, pensam assim, eu vou comprar um tênis novo ou vou fazer uma massagem tântrica? E você acaba comparando coisas totalmente diferentes. E você, de novo, não prioriza o seu sentir. E você fica mais longe daquilo que de repente você poderia chegar, daquele orgasmo, daquele prazer, daquelas sensações, daquelas emoções. Cheguei cheia de vergonha e mas muita culpa mesmo. Nem eu entendia o porquê. Vocês percebem que a Márcia ela já tinha um processo de culpa bastante intenso, né? Desde lá da infância, desde da mãe, em relação ao sexo, e é natural. Se você tem essa culpa tão forte, quando você vem para um centro tântrico, essa culpa aparece, ela te acompanha. Ela dá as mãozinhas e entra com você no centro tântrico, porque esse processo de culpa muito voltado à parte da sexualidade, e o Tantra, no caso da Márcia, a gente trabalhou bastante isso, ele vai acabar aflorando. Então, é bem importante, a gente vai trabalhar essa culpa também dentro dos nossos processos. Quando você me recebeu sorrindo com um abraço, me senti segura, embora muito nervosa ainda. As conexões do início, olhar, respiração, começaram a me despertar sentimentos. E no momento que você me acolheu sentada, eu desabei. Parece que soltei ali anos de emoções. A nossa sessão ela tem vários passos, ela não é uma sessão em que você fica só deitada. Então tem alguns dos passos em que eu giro tântrico atrás, que eu fico atrás de você e depois eu te acolho. E nesse momento foi um processo muito forte para a Márcia. Ela chorou muito, ela trouxe muitas emoções, ela gritava, ela teve processos bem profundos nesse momento. Então, a nossa sessão, ela costuma ter todos esses passos, porque de repente, naquele momento, para você vai ser importante, para você expressar a sua emoção, aquele passo vai ser fundamental. Pensei que não seria possível chegar ao orgasmo depois daquela emoção tão forte, mas você me conduziu tão bem. Fui me acalmando e me entregando novamente. A sessão seguiu e quando você foi fazer os toques na vulva, me perguntou se eu estava confortável. Naquele momento eu precisava muito continuar e deixar meu corpo sentir. Aceitei, mesmo com muita vergonha. Natural, gente, você ainda está dentro daquele processo, você vai sentir culpa, você vai sentir medo, você vai sentir vergonha. Agora o que é bacana é você transpor tudo isso, né? Você simplesmente dar aquele passo necessário para você fazer o seu corpo passar por essa experiência e ele de fato sentir. Foram toques diferentes, leves, mas ao mesmo tempo mexiam na minha essência. Foi muito, mas muito bom mesmo. Quando o primeiro orgasmo veio, o choro veio junto, mas parecia de libertação e também de susto, porque era uma sensação que eu nunca vivi antes. Isso eu digo que é um dos processos mais bonitos do meu trabalho. Quando você consegue fazer a mulher entrar nessas ondas orgásticas e realmente aquilo ela está vivendo e vivenciando pela primeira vez. Então é muito emocionante, para mim também é emocionante, porque imagina, é a primeira vez daquele processo. Então a mulher fica totalmente imersa em sensações pela primeira vez. É muito bonito. Depois, ondas orgásticas chegaram e ficaram por algum tempo. Até depois que saí daí, meu corpo vibrava. Agradeço muito o seu acolhimento, carinho e profissionalismo. Falo para todas as mulheres próximas a mim o quanto curativo está sendo o meu despertar no Tantra. Esse ponto é bem importante, porque a massagem tântrica ela é bem profunda. A gente não está mexendo só no seu corpo físico, a gente está mexendo em toda a sua parte emocional, na sua energia, nas suas estruturas. Então ela fala aqui que ela ainda sentiu o corpo vibrar. Então às vezes as pessoas ficam ainda nessa onda de vibração por bastante tempo, às vezes por horas, às vezes até por dias. E eu sempre falo para as mulheres se reconectarem com a sua espiritualidade, através da meditação,
perceberem o que os seus sonhos te dizem, porque é um momento de abertura desse canal tão importante do nosso inconsciente, de situações que de repente não estão bem resolvidas e que foram ali despertadas e entraram nesse processo para você realmente olhar. Às vezes a gente não quer olhar as nossas sombras, a gente não quer olhar as nossas emoções, a gente joga para debaixo do tapete e aí o nosso corpo grita. Aí o nosso corpo grita através das doenças e o Tantra é esse processo de você reverter esse grito de fato, esse grito da alma, você dar e de fato as coisas acontecerem. Depois dessa primeira sessão fiz outras, fui me curando e na próxima vou acompanhada, porque nesse processo conheci um homem maravilhoso e apenas encontrei porque o meu feminino e masculino estavam curados. Consegui perdoar o meu pai e mudar o padrão de homens que entravam na minha vida. Estamos planejando uma família e ele quer muito ser pai, entrando em ressonância com a minha vontade de ser mãe. Impressionante. Me sinto linda, leve, livre, amada e muito orgástica. Risos. Eu sempre falo, e esse é um dos meus projetos, que é o Seja Orgástica. Eu sempre falo para as mulheres da importância delas realmente adentrarem nesse mundo de prazer e de orgasmo. Toda mulher merece. Então eu sempre falo para as minhas clientes, seja orgástica. Eu não falo assim, seja foda, seja orgástica, porque realmente é para você, é por você e é profundo, você merece. Espero que meu relato ajude mulheres que ainda têm vergonha de experimentar a massagem tântrica. Beijos. Então, Márcia, você já ganhou aí a nova sessão pelo seu relato. Pode ser essa sessão para casal, vai ser um prazer atender você e o seu namorado nesse processo tão bonito de que estão se conhecendo e ainda mais trazendo Tantra para a vida de vocês. Já começam certo, né? Já começam com intimidade, com conexão, com amor, com entrega, com presença, e tudo isso é o Tantra. Então essa foi a nossa história de hoje, a história da Márcia, que já é uma cliente já há algum tempo e que tem feito um processo de cura, de despertar tão bonito, e eu sinto muito, muito honrada de fazer parte da vida dela. Se você já fez uma sessão com a gente, quer de repente ganhar uma sessão de graça e contar para todo mundo o que aconteceu com você, manda sua mensagem, vai ser um prazer ler a sua história aqui. Entre no nosso site conexãodotantra.com.br, na descrição do vídeo você sabe mais sobre a gente e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!